Vamos orar um pouquinho? Feche seus olhos. Coloque no seu... Traga à sua mente, ao seu coração, coisas que... Motivos pelos quais você tem para agradecer ao Senhor nessa noite. Sei que nós já adoramos a Jesus, está neste lugar, amém? Feche seus olhos e comece a agradecer ao Senhor. Eu sei que você tem muitos motivos para agradecer ao Senhor. Comece a agradecer ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele já fez na tua vida, por tudo que Ele ainda fará. Porque você está aqui hoje na casa dEle, você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está na casa do Senhor. E nós estamos alegres por estarmos na tua casa, Senhor. Nós te louvamos e te engrandecemos o nome neste lugar, pois o Senhor é o motivo de tudo isso. Nós te agradecemos pela vida que o Senhor nos deu na cruz, morrendo em nosso lugar. Nós te agradecemos por essa igreja. Nós te agradecemos, Senhor, por nossos pastores, pela nossa liderança. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por cada irmão que está aqui, Sorocaba, Votorantim, Praia. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor cuida da tua igreja, Araraquara. Nós declaramos que sabemos que o Senhor tem um povo em Jundiaí. Nós te agradecemos porque o Senhor já está fazendo uma obra naquele lugar. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor tem guardado a tua igreja neste lugar. Nós te louvamos porque o Senhor nos ama, tem demonstrado isso a cada dia. Louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é poderoso. Toda honra, toda glória, todo poder seja dado ao Senhor, pois só o Senhor é digno. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. Você está acostumado aqui, né? Alguns sábados você tem Fábio Cassadijan, outros você tem José, outros você tem Gláucia, outros você tem Edu, entre outros irmãos. E hoje você vai ter que me aguentar, né? Eu espero que você tenha paciência. Eu espero que eu consiga ser claro e que os irmãos orem por mim essa noite. Eu estou muito grato por estar aqui. Estou muito grato por essa igreja e por cada um que está aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Bia, você conta para mim. Legal. Dá para apagar essas luzes aqui, irmão? Todo mundo sabe que prédio é esse, né? É o Empire State Building. Você já foi lá, não foi? Você já foi perto? Você foi em Nova York, mas você não foi nele. Dá para ver de longe. Legal, né? Esse prédio é um dos marcos do poder americano, né? Quando a gente pensa aí num prédio poderoso, num prédio imponente, num prédio que demonstra aí toda a superioridade, não sei o que e tal, a gente pensa aí no Empire State, isso é óbvio, né? Ele não é mais um dos maiores prédios do mundo, ele tem 102 andares. Hoje existem outros prédios maiores que esse, mas esse é um prédio emblemático. Eu não consegui pensar em outro prédio. Enfim, poderia ser qualquer um outro. Ele tem mais ou menos 480 metros de altura, ok? Ele é muito grande, ele é muito, muito imponente. E o interessante é que, assim, eu comecei a pesquisar e ler um pouco, eu não sei também até onde isso é verdade, o fato, enfim, se a informação é correta. Ele começou a ser construído em janeiro de 1930. Janeiro de 1930 lançaram lá a pedra fundamental, lá do pedra angular, lá não sei qual é o nome da pedra, e aí começaram a construir o prédio. E o engraçado é que em março ou abril de 1931, o prédio estava pronto. Agora não me pergunte como eles construíram um prédio em 1 ano e meio, um prédio desse tamanho. Essa informação está lá, vamos crer. Se fosse no Brasil, nós teríamos aí uns 14 anos para esse prédio ficar pronto, com uma obra do Odebrecht, então você imagina como ia sair esse prédio, né? Pastor, desculpa, eu sei que você não gosta desse tipo de comentário, mas ok? A gente imagina, então, você imagina em 1930, o recurso que se tinha foram mais ou menos 3.400 homens para construir esse prédio. É muita coisa, levou muito tempo, precisa de planejamento, precisa sentar, precisa escrever, precisa definir, precisa saber de onde vem o dinheiro,
precisa de um arquiteto, precisa de um engenheiro. Um prédio desse tamanho precisa de uma equipe de vários engenheiros, alguém que vai lá colocar o seu nomezinho lá e que vai ficar responsável pela construção. Se acontecer alguma coisa, o nosso pastor aqui, arquiteto, poderia falar muito melhor do que eu a respeito desse assunto. Mas existe muito empenho, existe muita força de vontade, existe muito planejamento para que uma obra dessa monta fique pronta. É um prédio muito bonito, precisa de esforço e de determinação. Só que o engraçado é que, passa uma, Bia, com um aperto de botão, tudo vai para o chão. Se eu apertar um botão assim, ó, pá, eu implodo o prédio. É óbvio, não é ele, né? É um outro exemplo. Com um aperto de botão, alguém foi lá, apertou um botão, em questão de segundos você derruba um prédio do tamanho que for. Ok? Quando a gente pensa naquilo do empenho que a gente precisa para construir alguma coisa, quando a gente pensa no empenho que você precisa de planejar para construir e fazer acontecer alguma coisa, e o esforço que você tem para colocar tudo isso no chão, você coloca numa balança, é totalmente desproporcional o negócio. Você precisa de muito mais força e de muito mais empenho para construir do que para destruir. Colocar. Mais um para frente, Bia. Destruímos tudo, ok? Olhe para o seu irmão e fale para ele, destruímos tudo. Tem gente que não gosta disso, né? Mas eu também não gosto muito não. Mas olhe para o seu irmão e fale assim, destruímos tudo. Infelizmente, destruímos tudo. Abra sua Bíblia, meu irmão. Passa mais uma, Bia. Gênesis 1, do capítulo 1 ao 31. Gênesis 1, do versículo 1 ao 31. Vamos lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas, que deem semente, as árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam frutos cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para os dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas e enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam,
os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e também as aves segundo as suas espécies. Viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as aves em que há fruto e que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tanto quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Aqui uma passagem amplamente já conhecida. A minha intenção não é a gente estudar a respeito de todos os detalhes da criação, apenas de nós pensarmos. A gente sabe o poder que o Senhor tem, mas a gente avaliando todo esse cenário, toda a criação acontecendo, Deus declarando, Deus falando: haja e houve, que brote da terra e brotava, que as plantas, as coisas acontecendo. A gente percebe que existiu um trabalho muito grande, uma orquestração. Eu não consigo nem imaginar. Eu vou ter total, óbvio, nós teremos toda essa visão da criação e tal, como nós tivemos com ele. Mas eu imagino que essa complexidade de toda a criação, ele poderia fazer simplesmente assim. E as coisas aconteceriam. Mas ele separou cada parte, por cada dia, ele tinha um plano, ele tinha um projeto, ele tem um projeto, amém? E ele foi executando esse projeto dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Ele executou esse projeto. Durou 6 dias esse projeto. E a obra-prima de tudo isso vem a criação, a formação do homem. E depois a mulher. E a história segue. Isso tudo nos mostra a criatividade de Deus. E como Deus demonstrou toda essa criatividade na criação, criando as coisas nos seus detalhes. Nós não conseguimos imaginar qual é o potencial. É impressionante isso. Eu estava estudando um tempo atrás o potencial que a mente humana tem. Nós não conseguimos, a ciência não consegue imaginar e não consegue desvendar o potencial e até onde pode ir. Por mais que a gente saiba que a nossa mente é limitada, por mais que a gente saiba que o Senhor é superior a tudo, Ele é maravilhoso, Ele é o Criador de todas as coisas. Mas quando eu falo na potencialidade da máquina do corpo humano, os detalhes com que as coisas acontecem, a criação com todos os seus detalhes, e Deus ali expressando todo o seu amor, criando as coisas para o louvor da sua glória. Deus, Ele nos ama. E Ele demonstrou isso desde o início da criação. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho dele para resolver um problema que nós criamos. Passa uma, Bia. A queda do homem. Quando a gente pensa na construção de um prédio, de todos aqueles detalhes que nós precisamos para construir um prédio,
Quando nós olhamos para a criação e tudo aquilo que Deus fez tão perfeito, onde Ele demonstrou todo o seu amor, o seu poder, toda aquela criação, e o homem, com apenas uma decisão, ele colocou tudo a perder. Mas graças a Deus por Jesus. Graças a Deus por Jesus. Deus tem um plano para as nossas vidas. Deus tem um plano. Quando Ele criou toda a criação, criou a criação é bom, né? Quando Ele realizou a criação do mundo, quando Ele nos criou com um plano e com um propósito. Abra lá, em Gênesis 3, por favor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores de todo o bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, malditas é entre todos os animais domésticos és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comerces, malditas é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes tomado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada
que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Aleluia. O homem fez uma coisa extremamente errada. Deus, ele olha para o homem e pergunta: o que fizeste? Aí ele olha para a mulher e fala assim: ó, foi ela. Aí Deus vira para a mulher e fala: o que fizeste? Olha, foi a serpente. E aí ficou um jogo de empurra, né? Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Mas o mal já estava causado. O dano já havia sido causado. O botão já havia sido apertado. Se é que eu posso fazer essa alusão. Alguma coisa precisava ser feita. E Deus o fez no exato momento em que ele tratava do assunto. Ele já trouxe a solução para aquela situação. Jesus. Faça mais uma. O homem desobedece à ordem do Senhor para fazer sua própria vontade, destruindo assim, com sua decisão, todo o plano perfeito criado por Deus para a sua criação. Mais uma. Olhe para si e pergunte. Você não precisa responder, ok? Você apenas vai olhar para si e vai perguntar. Bia, por que é mais fácil destruir do que construir? Eu gosto de assistir um programa que tem na Discovery, que são os gêmeos, né, os irmãos à obra. Um é corretor e o outro é empreiteiro, né? Um vende casa e o outro constrói casa. E aí eles pegam as famílias e tal, e aí escolhem a casa, vamos reformar a casa e não sei o quê, não sei o quê. Eu vou dizer para vocês, sabe qual é a parte mais que eu acho bacana na reforma? É a demolição. Por incrível que pareça. A demolição, no exemplo lá o programa tem um formatinho, né, tem uma caixinha, e aí eles demolem a casa lá e ele começa a descobrir os problemas que a casa tem. Derrubam uma parede e tal, aparece um vazamento, aquela coisa toda. Demora mais ou menos uns 2 dias a demolição. Para eles construírem de novo tudo, eles levam mais ou menos umas 7 semanas para construir. Para destruir é muito mais rápido do que para construir. Quem aqui já construiu uma casa? Eu já construí. Eu espero que alguém tenha aí tido essa experiência. Eu já construí uma casa do alicerce, com a minha família, né? Óbvio, não sozinho, do alicerce até o acabamento. Eu vi a casa, eu participei da construção da casa do alicerce até o acabamento. A gente aplainou o terreno, a gente cavou lá o alicerce, a gente montou o alicerce, construímos as paredes, enchemos as vigas, fizemos as vigas de cima, batemos a laje, fizemos acabamento, contrapiso. Foi toda a construção da casa. Era um esforço, mas um esforço tão grande, que eu trabalhava ainda na segunda-feira e as obras só aconteciam no final de semana. Até a Mônica uma vez entrou ela ajudou a gente a bater uma laje lá. É um trabalho, meu amigo. Eu queria trabalhar na segunda com a mão toda machucada, do cimento, o ombro, não sei o quê. Mas aquilo valeu, porque eu conseguia entender qual é o valor e a importância que se dá e o esforço que se tem para construir uma casa. Hoje em dia é mais fácil comprar, né? Por incrível que pareça, é mais fácil comprar. Mas construir uma casa, você ver uma casa nascer do alicerce e ver ela pronta, não tem preço. E é muito legal isso. E eu tive, graças a Deus, eu tive essa experiência e foi bem bacana. Façam isso. Porque é mais fácil empurrar do que puxar. Já parou para pensar ou não? Só um minutinho, eu vou fazer uma ilustração aqui. Pedro Paulo, me ajuda. Eu não vou te amarrar. Vamos fazer um exercício aqui. Imaginem que isso aqui seja um precipício, né? E o Pedro Paulo está lá embaixo no precipício. Fica na ponta do Pedro. Vou jogar essa corda para o Pedro.
E o Pedro Paulo está lá embaixo. E eu vou gritar, Pedro Paulo! Boa, né? Ele está bem no fundo. Segura essa aí. Pedro, vou te puxar. Puxar. Eu puxo, cara, mas é difícil. O Pedro Paulo é pesado, pra caramba. Ainda bem que, cadê? Ainda bem que o Marcelão não estava aí. Vamos lá. Puxa aí, vai. Puxa. 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 É difícil, né? Não, Pedro, vem cá. Não. Agora, olha aqui, ó. O mesmo precipício. O Pedro Paulo está em cima. Olha só o esforço que eu tenho. Nenhum. Por que é mais fácil empurrar do que puxar? Obrigado. Mais uma, Bia. Por que é mais fácil denegrir do que exaltar? Por que é mais fácil eu falar mal do irmão do que eu exaltar o meu irmão pelas qualidades que ele tem, por tudo que ele faz, pelo esforço, pelo empenho? Poderia falar muito bem de alguém. Por que é mais fácil denegrir do que exaltar? Por que é mais fácil atrapalhar do que ajudar? Você já parou para pensar nisso? É muito mais difícil ajudar alguém. Imagina, eu estou tentando ajudar o Pedro Paulo. Faça uma alusão do Pedro Paulo precisando de ajuda, ou qualquer situação na vida. Essa é a vida do pastor, né? O apoio à ovelha, conduzir a ovelha, ok? O Pedro Paulo precisando de ajuda, e eu tendo que puxar o Pedro Paulo para perto de mim, eu tendo que puxar e ajudar o Pedro Paulo, estendendo a minha mão para o Pedro Paulo, dizendo, Pedro, vem comigo. Pedro, vamos caminhar junto. Vamos lá, Pedro. Pedro, não desiste. Vamos caminhar. Vamos lá, gente. Vamos lá, Pedro. Vamos lá. Vamos lá, igreja. Vamos lá, gente. É isso que os nossos pastores fazem o tempo inteiro. Ou não é? Me corrijam se eu estiver errado. Pelo menos é assim que eu sou tratado. Vamos lá, gente. Adelan, vamos, Adelan. Vamos. Ok? Por que é mais fácil nós agirmos do modo contrário? É muito mais fácil olhar para o Pedro Paulo e denegrir a imagem dele, dizendo alguma coisa, qualquer coisinha que eu fale sobre ele, isso vai virar um rastilho de pólvora que vai, nossa, daqui a pouco o Pedro Paulo é a pior pessoa que existe aqui dentro. Meu irmão, eu estou falando para mim. Eu estou falando para mim. Essa palavra calou no meu coração. Eu vinha pensando a respeito disso durante a semana. Eu falando com Jesus a respeito disso. Falei, Jesus, por que é mais fácil destruir do que construir? Por que é tão difícil, Jesus? Por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Aí na quinta-feira a pastora Glócia me manda um WhatsApp perguntando se eu não poderia compartilhar alguma coisa no sábado. E eu falei, Jesus, obrigado. Porque o Senhor falou comigo antes. E isso no meu coração também precisa ser tratado. Eu preciso também entender aonde Deus quer que eu mude nisso. E essa noite Deus quer também que você olhe para dentro de você e entenda o que precisa ser mudado dentro do seu coração em relação a essas coisas. É muito difícil construir. Muito difícil. Sabe por quê? A resposta todas aquelas perguntas se resume em uma coisa só. Construir exige esforço. Construir exige dedicação. Construir exige disciplina. Construir exige companheirismo. Eu não construo nada sozinho. As pessoas que construíram o Empire State foram 3.400 pessoas. 5 pessoas morreram nessa obra. Precisa de gente. Eu não construo nada sozinho, ok? Nem mesmo lá os irmãos do programa lá, o Jonathan tem uma equipe, ele vai lá e com uma equipe de 10, 15, 20 pessoas e constrói a casa. Ninguém constrói nada sozinho. Eu não construo nada sozinho, eu preciso do Pedro Paulo para construir alguma coisa. Eu não construo nada sozinho, eu preciso da minha esposa para construir alguma coisa. Óbvio, né? Cada um dentro da sua proporção e da sua necessidade. Eu vou dar mais um exemplo para vocês de 2 pessoas, uma que construiu e uma que destruiu.
Uma delas está sentada ali, a minha esposa. Há mais ou menos 18 anos, 18 quilos atrás, mais ou menos 18 quilos atrás, né? Você foi zoado, cara. Não posso. Alzheimer, cara, não dá. Eu vou escrever aquele texto lá na parede. Você me ajuda a escrever na parede da minha casa? Eu não ligo porque ele fala. Eu sou você, cara. Tamo junto. Se vocês não viram o vídeo, por favor, vejam. É sensacional. A Mônica e eu, nós tínhamos, há 18 anos atrás, 19 anos atrás, nós chegamos a namorar e tal. Mas eu com 18 anos, ela também, você imagina. Né? A gente queria casar, né? Olha que loucura. Hoje eu olho para uma criança de 18 anos, é a mesma coisa de eu olhar para a Juju hoje, e a Juju, eu quero casar. Você quer casar coisa nenhuma, pô, vai estudar, vai fazer alguma coisa na sua vida. Uma loucura, uma loucura. Mas a gente, obviamente, né, as circunstâncias da vida nos separaram, e a Mônica, ela colocou no coração dela e colocou um propósito com o Senhor, dizendo que ela só ia se relacionar com alguém com que ela fosse se casar. Ela fez uma decisão, não estou aqui para exaltar a minha esposa, em nome de Jesus, é um testemunho, e que isso serve também para a minha vida, porque isso também me fortalece para dizer assim, puxa, eu tenho que construir. E ela colocou um propósito diante do Senhor, dizendo assim, eu só vou me relacionar com alguém que agora eu for me casar. Ela ficou 11 anos sem ninguém. 11 anos sem ninguém. Só que a outra ponta, né, o Aderlan, ele obviamente não tomou a mesma decisão. E aí ele viveu uma vida dissoluta, né? Estou falando que não Pelé, né? Estou falando na terceira pessoa. Ele viveu uma vida dissoluta. Mas Deus tinha um propósito na minha vida. E depois de 11 anos, ela já em Água da Rocha, depois de algum tempo, Deus colocou no coração de alguns irmãos aqui. E se eu estou aqui hoje falando com vocês, além do que Jesus tinha como propósito na minha vida, nós temos grandes pessoas aqui, como a Gláucia também, que participou desse processo, a pastora Silvia, que também participou. A pastora Silvia, em uma conversa, elas estavam conversando a meu respeito, a Mônica meio resistente, né, porque tinha um histórico e tal. A pastora Silvia falou assim, não, vai atrás desse menino aí que eu estou sentindo um cheiro de flor de cemitério. Tinha um espírito de morte. E Satanás tentou tirar minha vida por 3 vezes. Uma das vezes eu capotei um carro em Curitiba, que eu não sei como eu saí de dentro. Você tem uma ideia, o negócio foi tão feio, o carro deu perda total. E eu só saí com 2 galos na cabeça e um corte no dedo. Eu cheguei em São Paulo, eu consegui esconder isso da minha mãe por 2 anos. Eu tinha capotado um carro em Curitiba, capotado, vindo de Porto Alegre. Por 3 vezes. Outra vez o cara falou assim, pô, não sei que eu não tô, que eu não dou um tiro na sua cara agora. Deus tinha um propósito. E por mais que a minha intenção de destruir, como eu destruí, ainda mais a intenção que Adão teve em destruir tudo aquilo que Deus criou, Jesus entrou na história. E eu fui resgatado. Amém? Jesus tinha um propósito na minha vida. E esse propósito está sendo realizado a cada dia. Cada dia. E como num relacionamento você constrói, eu coloco um tijolinho cada dia nessa construção, né? Vou colocando um tijolinho nessa construção. Estamos hoje há 7 anos juntos. E aquilo que ela tinha colocado como compromisso, o Senhor, ela quis construir. Ela até guarda como exemplo, né? Cada dia era uma moeda no cofrinho. Cada dia era uma moeda no cofrinho. E aí, 5, 6 anos depois, o cofrinho fica pesado, né? Você põe uma moeda todo dia, o cofrinho fica pesado. Para que ela ia entregar esse cofrinho para qualquer um? Para que ela ia entregar esse compromisso a qualquer um? Ela esperou no Senhor. E o Senhor, ele cumpriu
eu sou muito grato ao Senhor por aquilo que Ele fez na minha vida. Que por mais que eu quisesse destruir, o Senhor foi lá, me resgatou e falou assim, não, meu amigo, vamos construir. A ideia é construir. Por que é mais fácil fazer a coisa errada do que a coisa certa? Como eu falei, fazer a coisa certa exige esforço. Fazer a coisa errada precisa apenas de uma decisão errada. Uma decisão errada, você destrói tudo. Deus tem construído nas nossas vidas, falando de igreja, Deus tem construído em nossas vidas, à medida em que nós nos entregamos a Ele, nós vamos trabalhando, nós vamos nos relacionando aqui como corpo, nós vamos nos conhecendo melhor, nós vamos nos desenvolvendo como igreja. Isso é construído, né? Construído, vai construindo, vai construindo, vai construindo, vai construindo, vai construindo. Que nós não tenhamos nos nossos corações o desejo da coisa errada e que a decisão errada seja tomada. Que nós possamos essa noite tomar as decisões certas para continuarmos construindo nas nossas vidas aquilo que Deus ainda tem para construir. Deus, ele é um Deus de recomeço, né? Deus é um Deus de ciclos. E aquela decisão errada que Adão tomou, Deus foi lá e trouxe uma situação para reverter aquela situação. E assim as nossas vidas no dia a dia, por mais que nós caminhemos, por mais que nós tenhamos dificuldades, por mais que nós tropecemos aqui ou tropecemos ali, Deus, ele vai lá e está com a gente para poder consertar as coisas e nós continuarmos construindo aquilo que ele tem para as nossas vidas. Mais uma, Bia. Estamos em obra. Estamos em obra, ok? Então, se nós pudéssemos aqui dizer alguma coisa a respeito disso, nós poderíamos colocar uma placa no pescoço, né? Dizendo assim, desculpe o transtorno, né? Estamos em obra. Quem está fazendo engenharia aqui? Eu sei que você está, né? Quem mais está fazendo engenharia? Só você? Beleza, Dante. Quando nós estamos em obra, quem já morou em casa em obra? É um tormento. Você, eu já morei, muita gente aqui já morou em casa em obra. Quando a casa está em obra, tudo parece que dá errado, né? As coisas não funcionam, é a água que não tem, a energia que não tem, a poeira, a sujeira e tudo mais, mas faz parte da obra. Da mesma forma, quando Deus, ele faz uma obra em nós, existem coisas que muitas vezes parece que não está legal e que não vai, ele quer tirar, ele olha assim, olha, essa parede não está legal, vamos tirar. E aí vai gerar vai gerar um transtorno, isso vai gerar um esforço, e você vai ter que tirar aquela parede naquela obra, aquela coisa que está te atrapalhando. Deus está movimentando as coisas no seu lugar, está mudando, eu vou falar assim como arquiteto, né? Está mudando o layout, né? Aqui dentro. Está mudando o layout, está colocando as coisas no lugar, né? Está uma bagunça. Meu coração, meus sentimentos, os meus objetivos, está tudo desfocado e fora do lugar. Estamos em obra, e constante obra. Só que dá mais uma, Bia. Mas o apóstolo Paulo escreveu certa vez: sou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa obra que a gente, né, estamos em obra, essa placa enorme que tem assim, né? Estamos em constante processo de mudança, de transformação, em que Deus vai tirando aquilo à medida que nós vamos nos relacionando com Deus, nós vamos conhecendo a Deus. Quanto mais eu te conheço, mais eu te amo, quanto mais eu te contemplo, mais eu te quero. À medida que nós vamos contemplando, à medida que nós vamos conhecendo, à medida que nós vamos nos relacionando com o Senhor, as coisas vão sendo colocadas no lugar, ele vai ajeitando as coisas, colocando sentimento, colocando objetivo, tirando as coisas que atrapalham do lugar, e fala assim, olha, eu tenho uma obra para realizar em você, para que eu possa realizar uma obra através de você. Existe uma obra aqui dentro e existe uma obra aqui fora para ser realizada. E o Senhor precisa de nós, preparados, para que nós possamos realizar essa obra. E pode ficar tranquilo, meu irmão,
que Ele não vai deixar nada pelo caminho sem fazer. Ele vai completar aquilo que precisa ser completado, para que essa obra seja completa, tanto na sua vida, como através da sua vida. Ele vai completar o que for preciso. Ele vai completar em mim aquilo que falta, para que a gente consiga entender e enxergar qual é o projeto dele para nós em Jundiaí. Ele vai completar, ele vai colocar as coisas no lugar, vai ajustar o foco da tua visão, para que você entenda e enxergue qualquer projeto que esteja na sua vida, profissional, qualquer projeto que seja na sua vida, na parte sentimental, familiar, aquilo que precisa ser colocado no lugar. O Senhor vai concluir essa obra. E você vai entender aquilo que Deus quer para você. E você vai realizar a obra que precisa ser realizada. Mas nunca vai ser pela metade. Ele vai completar essa obra. Ele vai concluir essa obra. Sempre tomando, irmãos, as decisões corretas. Sempre tomando e olhando para Cristo, para entender qual é a vontade dele para as nossas vidas. Que o Senhor guarde os nossos corações, que o Senhor guarde a nossa mente, que o Senhor guarde as nossas mãos, para que nós possamos tomar as decisões corretas, para que nós construamos e não destruamos a obra que Ele está realizando nas nossas vidas. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Os pastores, se quiserem, se tiverem alguma direção, quiserem orar especificamente, eu vou orar por um assunto específico. Fiquem à vontade, em nome de Jesus, a casa é nossa. Feche seus olhos em nome de Jesus. Comece a falar com Jesus neste lugar e comece a engrandecer por tudo que Ele fez por você na cruz. Porque por causa de um homem, o pecado entrou. Mas por causa de um homem, veio a reconciliação e a remissão e a salvação de todo aquele que crê. Comece a falar com Jesus neste lugar, comece a engrandecer o nome dele. Nós vemos as coisas ao nosso redor, parece que é tudo tão difícil, parece que é tudo tão difícil construir, tão difícil começar a fazer alguma coisa. Eu tenho medo, Senhor. Eu não consigo dar um passo, eu não consigo planejar nada. Tudo que eu coloco a minha mão para fazer, parece que nada vai para frente. Eu não consigo construir nada. Mas eu estou aqui essa noite, meu irmão, para te dizer que o Senhor em vós vai concluir a obra que precisa ser concluída. Ele vai completar aquilo que precisa ser completado. Você não precisa de mais nada, você só precisa de Jesus. Senhor, nós te agradecemos porque sabemos que podemos confiar em Ti. Nós podemos saber que podemos confiar em Ti para construir o que quer que seja. Carreira, sonhos, projetos, ministério. Que não sejamos como um homem insensato que construiu sua casa sobre areia, mas que sejamos a pessoa sábia que construiu sua casa na rocha, que edificou o seu lar, que edificou os seus projetos, que edificou a sua vida, seu coração, tudo que tem, na rocha que é Jesus.
Senhor, nós te agradecemos porque nós estamos aqui reunidos e cremos, Senhor, que o Senhor tem uma obra para realizar em nós e através de nós. Ajuda-nos, Senhor, a tomarmos as decisões corretas na tua direção, baseado na tua vontade, baseado no teu querer, baseado na tua palavra. Muito obrigado pelos pastores dessa casa, Senhor. Nós te louvamos por nossa liderança. São homens que o Senhor levantou, Senhor, para guiar a tua igreja, para abençoar o teu povo, para conduzir, Senhor Deus, o povo. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. E nós te agradecemos e sabemos que o Senhor tem muito mais para fazer. E é esse muito mais que nós queremos, Senhor. Ajuda-nos a construir, Senhor, e não destruir. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, e cremos na tua boa mão conosco. Ajuda-nos a caminhar. Fortalece-nos, Senhor Deus, as nossas mãos, os nossos joelhos que às vezes cambaleiam. Em nome de Jesus nós clamamos essa noite. Vem com poder sobre o teu povo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aplauda Jesus neste lugar. Jesus. Aplauda Jesus. Aleluia. Jesus, tu és digno. Tu és digno, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor neste lugar. Aleluia. Dê um abraço no seu irmão aí. Diga o quanto você o ama. Você não vai conseguir construir nada aqui dentro sem o teu irmão. Você não vai conseguir construir nada na sua vida sozinho. Precisamos uns dos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Chama a equipe de louvor. Quem está cantando aqui hoje. Oh, meus irmãos, até uma teve uma visão. Ela vai entregar. Só para testificar a palavra, no primeiro louvor, eu tive uma visão, geralmente é caminho, né, pastora? Mas era uma escada. E eu vi essa escadaria e estava como aquelas lanternas para iluminar. Eu entendi que o Senhor tinha uma escada para que a gente subisse e que o caminho ia ser iluminado, porque é difícil subir escada, né? E quando eu tive essa visão, eu entendi que o Senhor estava realmente dizendo que Ele ia mostrar o caminho para que a gente subisse. Então, Anderla, quando você falou em construir dá a ideia de crescer, de ir para o alto, de ir para cima, né? E era isso que estava no meu coração. Só que quando vocês cantaram "Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas", o Senhor começou a me lembrar tudo que Ele já fez na minha vida, a obra dele, né? De onde Ele me tirou e eu juntei as duas coisas e eu falei, o Senhor está querendo mostrar o que Ele já fez na minha vida, mas Ele mostra essa escada, porque a gente tem que continuar, a coisa não acabou, a obra não acabou. E eu tive esse sentimento, a obra não acabou, tinha mais, então a gente tem que continuar subindo. Mas eu entendo que essa luz é a palavra do Senhor, né? Então a gente está em obra, o Senhor vai mostrar o caminho, o Senhor vai dar direção através da palavra. Então, assim, só para testificar, o Senhor falou comigo, essa palavra é de Deus, porque, assim, é lindo quando o Senhor fala e você ouve aqui e fala, puxa vida, é de Deus. E eu sei que não é só para mim, eu estou compartilhando para testificar a palavra da Derlan e eu creio que isso é para todos nós. Amém?
Glória a Deus, meu irmão. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Senhor, farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Usa-nos, Senhor, usa-nos como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Sonda o nosso coração.
Tira tudo aquilo que não te agrada. Completa essa obra, Senhor, em nossos corações. Em nome de Jesus. Nós não temos mais tempo, Senhor Deus, para perder com ressentimentos. Quando nós nos deparamos, Senhor Deus, com Teu amor em nossas vidas. Quando nós olhamos para tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Nós perdemos tempo, Senhor Deus, com coisas tão mesquinhas. Com coisas tão banais, tão fúteis. Sonda os nossos corações, Senhor, para que tudo isso caia por terra. Quebranta-nos, Senhor Deus, de forma que nós consigamos enxergar, Senhor Deus, a Tua vontade em nossas vidas e aonde o Senhor quer que nós caminhemos. Que a Tua palavra seja, Senhor, a luz no nosso caminhar enquanto subimos e caminhamos na Tua direção. Enche-nos, Senhor, e usa-nos. Declara, igreja. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aplauda Jesus. Dá um glória aí no seu lugar, irmão. Dá um aleluia aí, meu irmão. Dá um glória aí, meu irmão. Dá um glória, aleluia. 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 Algum irmão tem mais alguma visão, alguma palavra para entregar? Bem? Então feche seus olhos, irmão. Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por Tua palavra. Obrigado pelo louvor. Obrigado por Tua presença no nosso meio. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito já no nosso meio, por tudo que o Senhor ainda fará. Leva-nos, Senhor Deus, em segurança para os nossos lares. Guarda-nos, Senhor Deus, de todo acidente. Livra-nos, Senhor Deus, de todo mal. Guarda o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus aí. Dá um abraço no seu irmão.